que vai estar lá penetrando, fazendo com que essa estaca ela penetre ali no solo. E todos os trabalhadores devem ser treinados com relação a esses riscos, mesmo aqueles que não fazem parte da equipe que está fazendo a escavação, certo? Aí assim, olha, tem um outro tipo de escavação, de fundação, de demolição, que é o desmonte de rocha. A norma, ela deixa separado o item relacionado a desmonte de rocha, que é o desmonte de rocha mesmo, de pedras, porque a escavação pode ser só no solo. Mas aí quando você tem rochas, quando você tem pedras, então você precisa de outras máquinas ou dos explosivos para retirar essas máquinas. Então tem os cuidados aí que você vai ver sobre desmonte de rocha, certo? Que a gente até já comentou aqui quando falou um pouquinho lá de escavação. E os cuidados com explosivos, que está lá na NR19. Para você fazer a fundação, antes de você colocar o concreto, antes de você colocar a ferragem, você vai ter que fazer o quê? Uma forma. Uma forma de madeira para moldar essa estrutura. E para produzir essa forma em madeira, a gente tem o quê? O item relacionado à carpintaria, aos cuidados com essa equipe de profissional, que é quem vai fazer toda a estrutura para moldar blocos, pilares, vigas e lajes. Então, os cuidados da área da carpintaria, quando vocês olharem na NR18, ele está lá separado, para se mostrar a importância, né, de se ter uma área, de se ter uma máquina que atenda às normas de segurança e que evite a causar acidentes. Veja a foto aí dessas duas máquinas de cortar madeira. Mostra aí, Billy. Isso aqui é uma serra circular, essa foto daqui da direita de vocês, utilizada em obra. Então você veja, não tem proteção do disco, toda a área aqui aberta, né? O motor está aqui. Não dá nem para a gente ver se tem aterramento. Bem diferente dessa máquina aqui do lado. Bem diferente. Toda fechada, a parte elétrica protegida. Na hora que você corta a madeira, que sobra aquele pó da madeira, ele fica armazenado numa área aqui para depois você retirar aquilo e jogar fora. Então, alguns cuidados que precisa ter nessa área de carpintaria, a gente tem bem detalhado na norma, mas vai ser um trabalho para vocês. Então, não vou comentar muito sobre ela agora, eu vou esperar vocês mandarem as atividades, para a gente poder ver se todo mundo entendeu bem essas atividades. Agora, o risco não, tá? Os riscos de trabalhar com serra circular a gente mostra, que é o quê? Contato com o disco da serra. Já teve época que a quantidade de acidentes com serra circular era muito grande. E os acidentes, eles causavam muito assim, amputação. Quer dizer, o funcionário estava lá cortando madeira, trabalha na produção. Então, pegava a madeira bem rápido e passava na serra. Pegava bem rápido, passava na serra. E, às vezes, o dedo dele ia junto. Porque, nesse caso, não tem EPI que resolva. Né? A serra, inclusive, corta a luva com tudo. Porque a rotação dela é muito rápida. Para cortar madeira, tem que ser rápida mesmo. Então, levava o dedo com tudo. E hoje não. Hoje o pessoal... Quer dizer, acidentes a gente sabe que ainda acontecem. Mas o pessoal tem um pouquinho mais de cuidado, utilizando essas proteções, utilizando o empurrador. Então, já diminuiu bastante o número de acidentes por conta do contato com o disco da serra. Com relação à eletricidade, mesma coisa, né? Máquina elétrica, máquinas que são utilizadas com eletricidade, sempre tem um risco de choque elétrico. Então, você tem que ter a proteção dessa máquina, que é o aterramento, e hoje a instalação do DR, que é o dispositivo diferencial residual. É uma espécie de disjuntor que está lá na NR10 e que ela acaba disparando, ele desliga quando há qualquer tipo de fuga de corrente. Aí evita que o funcionário leve choque, né? Métodos errados de trabalhar, pessoas desqualificadas utilizando a máquina. Às vezes você olha para a pessoa que está cortando a madeira
e até pensa, isso é muito fácil, e acha que pode chegar lá e cortar. Não. Só quem pode utilizar a serra é o carpinteiro. Na verdade, nem o ajudante a norma permite que ele utilize, a não ser que ele esteja assim, em treinamento, e sempre acompanhado de um carpinteiro, sempre acompanhado de um profissional, certo? Uma outra atividade são as armações de ferro, a estrutura que vai sustentar o prédio, juntamente com a parte concretada. Então a gente tem o quê? Nessas duas fotos está mostrando como é que são montadas os pilares, vigas e lajes, né? Aqui é uma outra forma também de montar, está passando a ferragem aqui por dentro já da estrutura. E com relação a armações de ferro, nós temos também alguns riscos. Queda de vergalhões, quer dizer, queda dessas barras de ferro, se elas não estiverem bem amarradas na área de transporte. Queda de pessoas quando você tem esse material espalhados. Lesão por falta de proteção nas pontas dos vergalhões, quer dizer, vai ficar sempre as pontas dessa ferragem exposta. Então, se você não proteger, não botar uma capinha por cima dela, ela vai acabar ali ferindo, lhe arranhando. Na hora de cortar, você tem a projeção de partículas, limalhas de partículas incandescentes, então pode bater nos olhos. Prensagem dos dedos na hora que for cortar algum ferro, né? Porque tem máquina que corta com disco e tem máquina que corta com pressão. Contato do disco de corte, que a máquina que é utilizada é a policorte. Cortes e ferimentos em braços, pernas, mãos, né? Por conta do uso dessas máquinas. E ruído. Também é um outro risco ocasionado na atividade de armações de ferro. Então nós já temos a forma, que é a madeira, e nós temos a ferragem. Aí tudo isso junto com o concreto vai se tornar o quê? Uma estrutura de concreto, que é a nossa próxima atividade. Então essas estruturas de concreto é o que vai sustentar a maioria das construções, porque aqui no Brasil nós não temos muitas construções com estruturas metálicas, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que a maioria é estrutura metálica e tem as divisórias, que são as paredes. Aqui não, aqui a maioria das nossas estruturas é em concreto. Quais são os riscos? Mostra aí, Billy, por favor. Você tem aí confecção de formas, colocação de armação de ferro e concretagem, né? No caso, a desforma também, tá? Se eu moldei, então eu vou ter que desmoldar. Os riscos na hora de fazer essa atividade, queda desse material, dessas formas, a parte elétrica, porque você está usando também máquinas, né, se não tiver aterramento, a ruptura dessas formas, quando você molda ela e não deixa ela bem presa, ela pode se abrir, contato com o material de concreto, pode trazer doenças, que são dermatites, deslizamento de terras, porque a área ainda está escavada e você está começando a fazer a estrutura, né? Depois que o bloco está pronto é que você retira a forma e completa os espaços vazios com areia, com o solo, mas por enquanto pode haver deslizamento de terra. Falta de equipamentos de proteção, os EPIs no caso, que pode trazer alguns acidentes. E nós temos aqui também os riscos com as estruturas metálicas. Eu falei que nós não temos muitas estruturas metálicas, mas em telhado realmente a gente tem. Os riscos basicamente são os mesmos de estrutura de concreto, né? Queda do material, só que no caso aqui o material é o perfil metálico. Queda das cargas suspensas, veja que aqui tem uma máquina suspendendo um guincho, né? Um guincho, ou guindaste, ou muque, suspendendo essas peças. Queda da estrutura, porque às vezes você monta toda essa estrutura e não suporta e ela acaba caindo. A parte de explosões, quando você vai fazer a instalação de alguma estrutura dessa, também, né, que não tenha sido verificado a parte assim, que já existia lá, se tiver alguma tubulação. Incêndios, que já é um segmento aí da parte de explosões, e exposição a correntes
elétricas. Então, veja, com todas essas atividades, a gente não está nem na metade ainda da construção da obra, certo? Ainda falta muita coisa pela frente. Então, por isso que a gente tem que conhecer, para elaborar o PCMAT, a gente tem que conhecer direitinho assim, cada etapa da obra que a gente está trabalhando. Porque, por exemplo, operação de soldagem e corte a quente. Não é toda obra que tem isso. Então, você está vendo aí, ó, nas figuras, o que é essa operação